Meu amado irmão, minha amada irmã, você irá assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico fundamentado na graça do nosso Senhor Jesus. Certamente você será abençoado, portanto deixe o teu like, comente, compartilhe o nosso vídeo, participe você também nessa maravilhosa obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo feliz, porque irá receber a vida eterna com Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere segurança nas promessas de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Dessa forma, meus amados, concluímos que já cumprimos o nosso tempo de nascer e que a cada dia caminhamos em direção ao nosso tempo de morrer. Tudo na vida tem o seu tempo determinado pelo Senhor. Morte, ou fim da vida, é uma palavra temida pela grande maioria das pessoas. Existem pessoas que nem gostam de falar de morte e preferem usar algum tipo de eufemismo, como, por exemplo, falecimento, fazer a passagem, descansar, etc. Todos com o objetivo de suavizar essa palavra que soa tão dura para tantas pessoas, pela falta de conhecimento. Todos esses argumentos, no entanto, resultam inúteis, porque desde a introdução do pecado no mundo, o homem está condenado à morte física. Nenhum corpo vivente, meus irmãos, seja humano ou animal, durará para sempre. Deixo claro, irmãos, que eu não sou um pregador da morte, mas da vida eterna. Portanto, assista ao vídeo até o final. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Normalmente, meus irmãos, as pessoas temem a morte porque não conseguem vislumbrar nada além desta vida. No entanto, quem tem conhecimento de Deus e vive em espírito,
tem outro tipo de concepção. E quem vive pela fé em Jesus, que deu a sua vida para nos conceder o perdão dos pecados e a vida eterna, quem vive pela graça de Jesus, tem plena convicção da sua salvação, porque conhece e confia nas palavras de Deus. Livro de Salmos, capítulo 103, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Depois, no livro de João, capítulo 6, versículo 47, diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Meus amados, as palavras foram ditas por Jesus. Mas de que adianta ter medo da morte? Com ou sem medo, ela virá. Surpreendentemente, mas sempre infalível. Um dia toda a carne, meus irmãos, exceto aquelas que forem arrebatadas pelo Senhor em vida, conhecerão a morte. Muitas pessoas veem a morte como uma punição, um castigo de Deus, mas ocorre que até mesmo as pessoas boas não continuarão a viver essa vida. Então, tudo o que temos que fazer, meus irmãos, é seguir a orientação de Deus para que o nosso espírito possa dar continuidade à nossa existência na vida eterna com Ele. A Bíblia nos dá toda a orientação necessária, mas as pessoas não leem a Bíblia. E alguns que leem não creem o suficiente e não entendem que o justo é levado pelo Senhor antes do mal. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 30, diz assim a palavra de Deus: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Depois, no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Glórias a Deus. Meus amados, precisamos ser sinceros quando falamos a alguém sobre a morte. Sabemos de antemão que esse é um assunto temido pela grande maioria das pessoas. Precisamos usar de muita sensibilidade e habilidade para expor a verdade. Essa verdade, meus irmãos, que joga por terra a grande parte das teorias e dogmas existentes. Precisamos demonstrar às pessoas, com amor, com segurança, com base na Bíblia, que não existe reencarnação. Porque existem alguns que pensam que poderão voltar a este mundo como santinhos para compensar todos os erros cometidos nesta vida. Outros pensam que haverá um purgatório, onde irão permanecer em quarentena para a expiação dos pecados, purgando, e para então poder entrar no paraíso. Precisamos deixar claro que Deus está nos revelando através da Bíblia, meus irmãos, que só vivemos neste mundo uma única vez e que seremos julgados imediatamente pelos nossos atos. Observe que o malfeitor, crucificado com Jesus no Calvário, creu nele, se arrependeu e ingressou imediatamente no céu. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Depois, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42, a palavra de Deus diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados, Jesus deixou claro que todos que nele creem, ainda que mortos, viverão, porque na verdade nunca morrerão. Naturalmente, o Senhor se refere aqui à morte espiritual. Então fica claro também que além da morte carnal, existe também a espiritual, que é muito mais grave que a primeira, porque é uma destinação eterna, sem volta. Ou aprendemos e fazemos a vontade do Senhor nesta vida presente, ou não teremos no futuro qualquer outra oportunidade de nos arrependermos e acertarmos os nossos caminhos. Mas aqueles que são ovelhas do Senhor, com certeza ouvem a voz dele e, sem hesitar, o seguem para a eternidade. Livro de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Depois, ainda no livro de João, capítulo 10, versículo 27, a palavra diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, o homem, com a sua visão limitada, teme a morte. Porém, o Senhor, onisciente, onipresente e onipotente, que tudo vê muito além da nossa capacidade, tem imenso prazer na morte dos seus santos, porque corresponde ao retorno à casa daqueles que o amam e que são por ele amados. Então compreendemos que a morte, quando ordenada pelo Senhor, não é uma punição de Deus, mas uma bênção, porque ele está nos conduzindo para a nossa vida eterna com ele. Livro de Salmos, capítulo 116, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Glórias a Deus. Depois, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glórias a Deus. Meus amados, mas não podemos desafiar ou provocar a morte. Cuidado, tentando antecipar os planos de Deus. Como vimos no início, há tempo de nascer e tempo de morrer. E quem está no controle do tempo, meu irmão, sabe quem é? É o nosso Senhor Jesus. Não nós. Ninguém exerceu qualquer poder sobre o próprio nascimento. E tampouco pode fazê-lo sobre o dia e hora da morte. Mas aqueles que são de Deus, na hora da morte, são conduzidos pelos anjos para o seio de Abraão, para a salvação eterna. Porém, os que não são do Senhor são apenas sepultados eternamente. É o fim da linha. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu atormentado. Depois, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: melhor é a boa fama do que o melhor unguento,
e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Meus irmãos, você crê que Cristo, o Senhor, pode abandonar o justo? Jamais. O nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Digo isso espiritualmente. E como nós não morreremos espiritualmente, porque somos salvos pela graça do Senhor, Ele é o nosso Deus em todo o tempo. Quem tem o Senhor Jesus como pastor está tranquilo, porque sabe que nada, em momento algum, lhe faltará, nem mesmo na hora da morte carnal. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 32, diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Depois no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nosso Senhor. Que glória, meu amado! Que honra! Depois de conhecer, meus irmãos, toda essa verdade a respeito do nosso Deus, não há como temer a morte física. Sejamos sensatos, irmãos, sabedores que somos, de que não há salvação para o homem senão em Jesus. E que mesmo em Jesus, somente seremos salvos pela sua graça. Não espere mais, não hesite, meu irmão, tome uma decisão de vida eterna antes que a morte eterna chegue. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias e louvores a Ele.